E se eu te dissesse que os Estados Unidos já estão se preparando para uma operação em Cuba, mas ninguém está falando isso claramente? Porque o mais perigoso aqui não é o que foi anunciado, é o que está sendo preparado em silêncio. A história entre os Estados Unidos e Cuba nunca terminou. Desde a Revolução Cubana, passando pela invasão da Baía dos Porcos, o objetivo sempre foi o mesmo, mas o método mudou. Hoje, não se começa com tanques, se começa com pressão. Nos últimos meses, Cuba começou a entrar em colapso. Falta energia, falta combustível, falta estabilidade. E isso não aconteceu sozinho. Existe um cerco, lento, calculado, que está apertando cada vez mais. E aí, entra o detalhe que quase ninguém percebeu. Relatos indicam que o Pentágono já intensificou planos de contingência. Nada oficial, nada anunciado, mas preparado. Pronto, caso uma ordem seja dada. E quando isso aparece, mesmo em silêncio, significa que o cenário já foi considerado real. Enquanto isso, Donald Trump fala em tomar Cuba de alguma forma, sem explicar como, sem explicar quando. Do outro lado, Miguel Dias-Canel promete reagir se houver ataque, e nesse ponto, ninguém recua. Mas também, ninguém confirma nada. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque talvez o plano nunca tenha sido invadir. Pelo menos, não de início. A estratégia parece outra. Criar pressão, gerar crise, empurrar o sistema até ele quebrar por dentro, sem precisar disparar um único tiro. Mas, e se isso não for suficiente? Porque quando um país começa a planejar cenários militares, mesmo que como possibilidade, é porque a próxima fase já existe, mesmo que ainda não tenha sido ativada. E a história mostra que essas transições não costumam voltar atrás. Se uma ordem for dada, isso deixa de ser pressão e vira intervenção. E Cuba, que sempre foi um símbolo, vira o próximo campo de teste no equilíbrio global. A pergunta não é mais se existe tensão. É, até onde isso pode ir antes de alguém cruzar a linha?